Pessoal, quando nós analisamos a inter-relação que existe de cooperação, isso vai ser descerrado para nós em trechos da coleção A Vida do Mundo Espiritual, onde André Luiz ele traz da relação dele com os benfeitores que o acompanhavam nas tarefas que estavam sendo realizadas e que inclusive iam se transformando em capítulos do livro e que vão nos remeter à importância do aprendizado e da prática. Porque o benfeitor que acompanhou André Luiz, à medida que ele ia trazendo as experiências para missionários da luz, por exemplo, ele chegou um momento que optou deixar André Luiz e os outros que estavam sob a tutela dele entregue a si mesmos para que pudessem colocar na prática aquilo que houveram aprendido junto com o tutor. Então, seria descerrar numa internalização e numa conduta aquilo que eles houveram aprendido com o tutor no período em que juntos militaram naquela área. E isso vai dizer do aprendizado que nós vamos fazendo e que nos chamará naturalmente para o testemunho, visto que sabemos que o trabalho ao qual nós nos afeiçoamos aguarda nosso concurso eficiente pela compreensão e equilíbrio e vai trazer um pouco que essa intervenção que nós precisamos realizar aonde nos movimentamos, isso acontece sob o auspício de generosos e benevolentes instrutores, consoante vai ser trago no último capítulo de Missionários da Luz a Deus, que vão nos acompanhar, mas que aguardarão a nossa aplicação das lições recebidas, orientando igualmente os semelhantes em luta e companheiros ainda frágeis com os quais caminhemos. Porque da mesma forma que vaza instrução na nossa direção, nós vamos entregar isso para o nosso entorno. Isso vai dizer de um chamamento para o trabalho, o labor, porque se eu descanso sobre a comodidade de um afeto, eu acabo me afastando das asperezas do serviço, do conhecimento da luta e do testemunho de aproveitamento e de aferição que precisarei fazer. Nesse sentido que, quando nós consideramos essa proteção inconsciente que vem a subtrair o protegido ao clima de realização que ele necessita, isso elimina os germes do progresso, do resgate individual, de elevação, e estabelece uma dependência e cria um cativeiro do espírito, que vai anular a nossa capacidade de improvisação e estimular as viciações do pensamento. Por isso que nós somos chamados a fugir do sistema condenável de recíproca adoração, em que uma ternura falsa opera a cegueira do sentimento. Então, nós somos chamados a nos respeitarmos mutuamente, na qualidade de congregados irmãos, para uma mesma obra bonosa e da verdade, mas a combatermos a idolatria. E nesse sentido que cooperamos contra a insuflação do destruidor exclusivismo.
Por isso que, como depositários de lições grandes da vida superior, ao colocar isso em prática, veremos o nosso objetivo primacial. Isso vai significar que, mesmo que as mais belas notas de afeto aconteçam, de quando em quando o discípulo será entregue a si mesmo e precisaremos abraçar os próprios imperativos de evolução. Nesse sentido, o tutor permitirá essa ambientação para o tutelado. Por isso que, quando eu estou junto do instrutor, eu vou estar quase sempre observando. Mas à distância irei agir, experimentar, viver o que aprendi. Daí o chamamento para desenvolver e limitar os valores inerentes a cada um de nós, guardados como herança divina no potencial porta-dentro da alma. E isso vai significar uma tendência que nós trazemos enquanto sociedade da idolatria, dos ídolos de barro. E aqui entra um aspecto referente aos deuses à parte que temos elaborado. E para destruir isso, muitas vezes, iremos estar em profunda desesperação do coração quando a realidade vier dilatar nossa visão ante o infinito horizonte da vida. Nesse sentido, em face de graves problemas da nossa vida, acabamos procurando um individual conforto, raramente vamos encontrar a saída, a solução, e sim, iremos demandar uma fuga, da qual nos valemos com todas as forças que sejamos capazes, para indefinidamente adiar a ação imprescindível do resgate ou da corrigenda. Porém, dia virá do momento que soa para o nosso testemunho pessoal e para a restauração da verdade. Por isso que existe essa imperiosidade de rompermos com essas idolatrias morais, que inclusive nos afastam de olhar para Jesus, que é o centro das nossas cogitações, o mestre dos mestres, o modelo dos modelos. Nesse sentido que a gente acaba sucedendo em novas reencarnações e as civilizações repetindo o curso em espirais longas de recapitulação, por termos sido invigilantes quanto aos caminhos certos. Isso vai dizer de abraçarmos as oportunidades que tenhamos de reflexões sérias a respeito dos laços sagrados que nos unem, sem algemarmos uns aos outros. Porque enquanto eu, de fato, vou buscar entregar algo de mim, estarei distribuindo um lixo. Mas, do momento que eu desejo que o Cristo diminua, e isso vai se associar a essa perspectiva, então desmorona. Mas, se eu desejo diminuir para que o Cristo cresça, daí sim ele pode, nas diversas ambientações e dimensões vibratórias que existam, levar o consolo para aqueles que precisam. E nesse sentido que é um desejo, um querer que a gente vai tecendo para que Jesus ele vá aumentando, tendo a tomada do centro das nossas perspectivas e a gente vai diminuindo. Por isso que em toda proposta que nós somos chamados a viver, vai ser requestado de nós esse discernimento e essa cautela para que
o outro possa se aproximar de Jesus e ter ele como a sua referência, o seu guia. E isso é uma coisa que se expressa, às vezes, nos relacionamentos que nós temos, por exemplo, no centro espírita. Porque um indivíduo que tenha feito o desvio do olhar de Jesus e colocado essa perspectiva em alguém falível, que esteja ali militando do seu lado naquele areal, ele vai acabar frustrando e decepcionando. Mas do momento que eu coloco no Cristo o meu apoio e a minha direção, eu poderei seguir com relativa tranquilidade, porque quando eu coloco isso em alguém que não seja Jesus, considerando aqui a nossa realidade da Terra, isso vai significar que eu vou me enchendo de melindre e vou acabar me tornando suscetível à desilusão, prostração, frustração. E a pessoa acaba afastando da tarefa que ela está realizando, às vezes que está dando bons frutos, por causa de algo que alguém tenha falado ou feito. E nesse sentido que vai ser trago para nós sobre os apelos para que permaneçamos nas nossas colunas de trabalho, mas ao mesmo tempo para que rompamos os nossos pruridos de personalidade. Nesse sentido que o benfeitor vai trazer para eles que ele, como humilde servo, não deve absorver o lugar que Jesus precisa ocupar em nossas vidas. E ele vai trazer a dificuldade que é a gente descobrir esse amor sem jaça e nos entregarmos a ele sem reservas. Daí, devido a essa dificuldade flagrar em todas as suelas da nossa evolução, a gente acaba incidindo no erro velho da idolatria. Nesse sentido que vamos estar recebendo essa convocação para as reflexões que nos auxilia a perscrutar a verdade. Porque acaba que aquele que está disposto a realizar isso, ele arregaça a manga e inicia aquele areal. Eu não vou ficar aguardando Jesus me falar ABC do que eu deva fazer. Mas vou, de posse da perspectiva de ser útil, a partir daquilo que Jesus disserra para mim, onde eu vou associando a mobilidade diferenciada, ao desejo do voluntariado, vai acabar que eu vou abraçando o labor nobre e vou, então, no desejo firme, ardente de acertar, de auxiliar, de avançar, fazendo esses areais de distribuição de bênção. Daí não vai ser necessário eu ficar perguntando para Jesus como fazer cada esquina, mas eu vou, de posse daquilo que ele disser na minha direção, fazendo as reflexões e as intercorrelações para aprimorar a obra em curso. Porque quando uma pessoa ela está perdida e não tem a perspectiva prática daquilo a que ela veio fazer, vai significar uma desconexão com a proposta de Jesus. Até porque na pauta que nós nos abrimos para o desejo de Jesus para a nossa vida, isso vai ficando claro. Mormente quando nós estamos realmente desejosos de nos colocarmos a caminho. Por isso que Paulo, como nós falávamos no cacau anterior, quando ele teve o encontro com Jesus na porta de Damasco, e ele pergunta para o mestre, o que queres que eu faça? E Jesus vai dizer para ele, coloca-te a caminho, entra na cidade.
ou seja, vai ao encontro do populacho. E lá vai sendo dito o que você deve fazer. Daí que, na medida que a gente movimenta com vontade os nossos recursos para esse caminho, a gente vai tendo a confirmação do passo a ser dado. Quando a gente vai nos fortalecendo, percebendo que estamos mais serenos, mais robustos, mais pacificados, porque o caminho com Jesus, ele vai nos transformando à medida que a gente vai avançando nele. E chega no momento que a gente percebe que nós já não somos mais os mesmos. E nesse sentido que essa proposta da cumplicidade que vai acontecendo com o Mestre, isso vai trazer para nós que vamos abraçar o que nos compete e vamos seguir intemerados. Por isso, gente, que até mesmo os nossos questionamentos e aquilo que nós inquirimos na nossa reflexão, precisamos ter cautela para que não nos percamos em labirintos e dissipações energéticas de tempo. Porque tem pergunta que vai valer pela pergunta. Tem pergunta que não receberá uma resposta e tem pergunta que não deve ser respondida. E tem aquela pergunta que será respondida. Nesse sentido que quando a gente está fazendo a nossa reflexão, nós inclusive precisamos ter cuidado para que não façamos perguntas desnecessárias e que podem abrir campo para instalação de queda e mesmo infiltrações de deslizes. Porque se eu tenho uma perspectiva do caminho que eu preciso seguir, acaba que eu vou me colocar naquela direção. Daí já não é necessário tantos questionamentos, mas o burilamento que o avanço vai me dando. Inclusive na proposta da reflexão que nós vamos realizando diariamente das nossas ações, dos nossos pensamentos, sentimentos, conduta mental, testemunho. E nesse sentido que vai ser trago para nós essa importância de economizarmos as nossas energias, até mesmo, gente, as atitudes exteriores, o tempo que nós gastamos num determinado areal. A gente vai ficando seletivo enquanto focar naquilo que nós precisamos empreender nossos esforços e com esse objetivo de um melhor aproveitamento. Nesse sentido que esses encomiásticos que nos tomam diante do Mestre pela nossa gratidão, por podermos colocar na prática os aprendizados, isso vai dizer de aferições e de provas e testes que a gente vai sendo encontrado para dar uma resposta. E é curioso porque quando nós consideramos a capacidade de permanecermos na vibração nobre, sem afetação, sermos humildes sem servilismo, sermos orientadores dispostos, não somente por ensino, mas também para o aprendizado, e atendermos aos encargos elevados que nos sejam atribuídos, sem qualquer desvario do eu, interferência personalística, misticismo, egoísmo, orgulho, sensualismo, que vão comprometendo a nossa lucidez, a nossa sabedoria, a nossa limpidez mental.
o nosso discernimento. Nesse sentido que, se estamos realmente interessados em cumprir os desígnios do Pai e em irmos para essa proposta, visto que Deus deseja aceitar nossa cooperação singela e nos movimenta nessa direção, vai significar que desejaremos esse aproveitamento. Por isso que nós estaremos animados para a palavra esclarecedora e em regressarmos aos crepúsculos reflexivos com esse desejo e essa atitude mental de aprimoramento e no sentido de podermos dizer que estamos fazendo o nosso melhor possível. Por isso que o bem que se fez ou que recebemos vai sendo trago para nós. E a gratidão nos toma, até quando a gente considera, por exemplo, um aspecto instrutivo. Porque um areal de orientação que eu recebo e que me ajude na minha proposta de burilamento, muitos participaram daquilo. E nesse sentido que a gente vai, ao mesmo tempo, tendo esse agradecimento e o desejo de transmitir para outros aquilo que foi trago para nós, gratuitamente. Até porque a gente vai desejando que isso chegue com mais facilidade possível. Qualquer tipo de cobrança ou de exigência de retorno já comprometeria a tranquilidade e a rapidez para que chegue aquele benefício ao outro. Como, às vezes, alguns congressos que acontecem, onde aqueles que orientam aquela reunião acabam pedindo 1 quilo de alimento para uma dada instituição e que vai levar um auxílio para o destinatário que receberá aquela doação. Mas, quando eu realizo esse mesmo congresso e não coloco a condição de levar algo ou de fazer alguma transferência, acaba que vai facilitar a rapidez para que as pessoas possam participar daquele movimento e serem beneficiadas. Por isso que qualquer perspectiva de retorno dificulta entregar auxílio, consolo. Nesse sentido que, a partir da perspectiva de doação, a gente otimiza os benefícios entregues. E isso vai viabilizando que aquele que esteja necessitado seja alcançado, porque do momento que eu ponho alguma condição para aquilo ser distribuído, alguém que precisa fica de fora. Mesmo se nós estivermos considerando um valor simbólico para pagar, ou mesmo 1 quilo para poder entregar de algum alimento não perecível, ou algum tipo de inscrição que precisa ser feita, isso per si vai afetar a participação de alguém que pode não ter condições de ter acesso à inscrição naquele momento que precisa ser feito, ou de levar aquele não perecível pedido, ou de dar aquele trocado para estar ali. E nesse sentido que implicaria alguém ficar de fora. Como quando nós estávamos conversando acerca de algumas roupas que uma moça estava separando para doar. E ela comentava que não entregava roupa para bazar, porque mesmo sendo simbólico o valor ali cobrado,
Tem pessoas que não têm, às vezes, R$ 1 para poder comprar aquela peça de roupa. Daí, ela prefere entregar diretamente para o destinatário que precisa daquela roupa, do que passar pelo intermediário de um bazar. E isso mostra essa realidade que nós vivemos. Porque se eu coloco algum tipo de condição para entregar algo, alguém que não tem como atender aquela condição que eu coloquei, vai alegar que por ser pobre não pôde receber aquela bênção, ou por ser analfabeto não pôde fazer aquela inscrição, ou por não ter um recurso ali ao alcance da sua mão, não pôde ir até aquela assembleia e participar das instruções que estavam sendo distribuídas ali. Então acaba que isso vai significar excluir, deixar pessoas de fora, e às vezes o mais necessitado acaba ficando de fora por causa disso. Por isso que Jesus ele vem despertar a nossa consciência para esse aspecto, porque nós estamos como aqueles trabalhadores da última hora e também trabalhadores da primeira hora, na franca transição, onde existem muitos que não estão recebendo essas orientações. E isso, inclusive, gente, quando nós consideramos o período que nós estamos vivendo de redes sociais, onde, através dessa circuitaria que liga um ponto do orbe ao outro, um vídeo que a gente coloca nesse momento aqui, ele chega do outro lado do mundo na mesma hora. E pode ser gravado com 2 pessoas, uma na China e outro na África, e ambos participando de uma mesma live. E isso vai dizer dessa interconexão que deve ser usada a favor dessas distribuições que estamos conversando. Porque quando a gente fala a respeito de reflexões, de lives do Evangelho, isso foi entregue para nós, sem pôr condição. Então, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele disse para nós, para irmos para o caminho da porta estreita, para realizarmos os desapegos que precisássemos, para nutrirmos o nosso coração com compaixão, bondade, tolerância. Daí Jesus ele nos deu uma série de orientações, inclusive referentes a como fazer caridade. Quando ele vai trazer para nós sobre o poder do silêncio, a importância da palavra bendita, aprimorada, o domínio do pensamento, a direção que eu dou para o meu sentimento. Daí que Jesus ele nos deu diretrizes sobre a mão esquerda não saber o que faz a mão direita, e ao mesmo tempo de aprimorarmos os nossos recursos, de entregar para o nosso entorno o auxílio, seja de uma instrução, de uma oração, de um remédio, de um leite, porque isso significa essa prática da caridade que é o nosso único caminho. Nesse sentido que vai ser para nós um teste, porque isso nos encontra. E nós estaremos sendo confrontados, e é por isso que a gente tem que ter vigilância e oração para não desanimarmos, não temermos e não titubearmos.
visto que a invigilância, ela tem a ver com a nossa preguiça, com a nossa tendência a uma inércia mental e com um desânimo, inclusive devido à revolta e à não aceitação que nós temos do nosso estágio evolutivo, daquilo que nós ainda precisamos viver. Que acaba que o indivíduo pode achar que ele não necessita viver aquelas dificuldades, ou que ele esteja sendo injustiçado, e isso tem a ver com as nossas mazelas, do orgulho, do egoísmo. Por outro lado, se eu consigo ter uma longanimidade e aceitar a prova e a expiação, eu vou conseguindo uma lucidez e uma tranquilidade para poder viver a vigilância que eu preciso. Porque a vigilância, ela vai exigir de mim. E se eu tiver algum tipo de brecha para a revolta, eu não vou conseguir atender ao imperativo da vigilância, da cautela, do cuidado. E isso vai dizer, gente, dos testemunhos que nós somos chamados a dar, porque acaba que numa interação com o outro, o que vai ficar é o meu testemunho. Eu posso falar palavras brilhantes, pensar coisas ótimas, sentir paz, mas se eu não tenho um testemunho nessa direção, acaba que não vai ter essa repercussão que é necessário que chegue no outro, visto que o testemunho ele arrasta. Uma palavra pode até arrebatar uma multidão, mas é o testemunho que realmente fica, enquanto a nossa energia, a nossa vibração e aquilo de nós que nós deixamos por onde passamos. E até a questão de colocar tudo que nós somos a serviço disso. Então, é colocar o que eu sou, é colocar o local que eu moro, um automóvel que eu me movimente, o local do meu trabalho, um dinheiro que eu receba, um curso que eu fiz. Colocar esses aspectos a serviço de levar consolo. Porque se eu faço essas interligações, acaba que a gente vai conseguindo perceber a necessidade, onde ela se encontra. E como nós podemos focar nisso. Como uma senhora houvera nos procurado, e ela uns dias atrás tinha comentado que por aquelas chuvas que teve fortes, houvera tido uma remoção de algumas telhas ali onde ela morava. Ela já mora numa região de vulnerabilidade, e que ela estava precisando de telhas para fazer a reconstrução das áreas que houveram sido levadas pelo vento, da cobertura da casa dela. E depois ela tinha comentado acerca de algo que ela precisava pagar ali da casa dela, e depois ela veio comentar de um remédio para o filho dela. E traz aí essa situação, porque às vezes a pessoa ela não tem para adquirir essa medicação que ela precisa para aquele dia, para dar para o filho. Acontece às vezes da pessoa ter uma telha que foi embora e não ter condições de pôr outra no lugar. Até mesmo quando nós consideramos a água na sua distribuição, porque a maioria não tem uma água adequada chegando para o indivíduo, seja para beber, para realizar a limpeza da sua casa, a sua higiene pessoal. A pessoa não tem um tratamento adequado daquela água. E, inclusive, quando a gente considera, por exemplo, hoje a situação no mundo, que inclusive o Fraternidade Sem Fronteira, que é a instituição humanitária que atua em algumas regiões da África e outras, inclusive o Pix do Fraternidade Sem Fronteira e também do Médicos Sem Fronteira está no nosso canal, para quem puder doar.
eles mostram que as ajudas humanitárias que aconteciam a nível internacional reduziram drasticamente, porque alguns governantes, e a gente sabe que não são pessoas isoladas, são grupos que acabam, que se descomprometem com a necessidade de ajuda humanitária no mundo e deixam de enviar aquela quantia e que acaba fazendo falta para quem mais precisa. Porque então a gente tem muitas comunidades no mundo que não têm acesso a um alimento adequado, a uma água, a um remédio, a um atendimento médico. E isso significa que são muitas as necessidades, até porque, gente, quando a gente considera que governos reduzem a ajuda a populações no mundo em situação de vulnerabilidade extrema, nós precisaremos tirar do que nós podemos e temos para fazer esse auxílio. Porque se a gente ficar esperando o colega, o primo, o conhecido, o governo fazer, vai ficar sem fazer. Eu, desejosa de fazer alguma coisa na direção dessas coletividades, eu, de próprio punho, ajo na direção de doar algo, de movimentar, enquanto essa regimentação do que está sendo emprestado para mim, na direção de quem mais precisa. E nesse sentido que esse é um chamamento de todos os tempos que Jesus vem inaugurar para nós, porque as ajudas humanitárias, elas realmente começaram a acontecer com Jesus. Foi a partir da vinda do Cristo e daquilo que ele deixou para nós, que pessoas começaram a se unir para atender outras em situação de necessidade de todo porte. Seja a própria Casa do Caminho que Pedro, Tiago e João abriram, monastérios, orfanatos, asilos, creches, os atendimentos humanitários em prisões, também a humanização e a sensibilização dos tribunais. Isso veio com Jesus, que foi mudando as nossas arregimentações e nos sensibilizando para o sofrimento alheio. E nesse sentido que pipocaram instituições de todo porte de ajuda humanitária, para aqueles que tivessem alguma condição que precisassem dela. Inclusive, quando a gente considera, por exemplo, a questão do perdoar o inimigo, porque antes de Jesus, a orientação expressa era: te dê um tapa, dá outro. E isso acontecia como algo que o indivíduo precisaria cumprir. E nesse sentido que, se me desse um arranhão, eu tinha que ir lá e devolver. Era o que vigia. Foi a partir dessas premissas de perdoar o inimigo, de amar o adversário, de orar para aqueles que nos maltratam e perseguem, é que a gente foi tendo essa revolução de pensamento, de perspectiva. E até mesmo quando Jesus ele vai trazer para nós que existe um só Deus, e então ele vai nos auxiliando a quebrar os nossos ídolos de barro, que é algo que nos acompanhava. Porque significava a tendência que nós já trazíamos de idolatrar, seja um sol, seja uma blusa, seja um companheiro do meu lado, porque a gente ia fazendo essas distorções do nosso sentimento e acaba que nós ainda trazemos dessas heranças, tanto quanto a gente considera a questão da vingança, que ainda é uma situação de praxe que acontece no orbe terra, até mesmo porque os obsessores, eles locupletam com essas intenções, amplificam e hipnotizam nessa direção, porque vão ter aquelas hipnoses que vão funcionar
com recomendações pós-hipnóticas. Então, o indivíduo, enquanto ele está dormindo, ele desdobra uma região, ele é hipnotizado pelos obsessores que dão ordens para ele de atitudes que ele vai tomar quando ele acordar, e que tem a ver com vinganças, com perversidades, com vinditas. Inclusive, quando a gente tem a questão dos nascedouros dos crimes, de todo porte, das violências, isso tem a sua gênese, muitas vezes, no desdobramento do sono. E a pessoa, a partir daquela hipnose, ela faz coisas que depois ela relata que não era ela que estava ali, ou que ela não se lembra daquilo que ela fez. Nesse sentido que nós temos como única preocupação o serviço com Jesus e um enriquecimento de nós mesmos para sermos mais úteis. Nesse sentido que nós estamos atentos para essas urgências e, ao mesmo tempo, gente, o acolhimento das nossas percepções conosco mesmo. Visto que, do momento que eu percebo que deslizei, eu vou e conserto, a tempo. Do momento que eu vejo que tenho que corrigir a minha rota, eu vou lá e realizo. Com essa serenidade, porque se a gente desespera diante da nossa própria fraqueza e revolta com a nossa situação, acaba que a gente distancia da solução. Mas se com tranquilidade, bom humor, eu encaro a minha vulnerabilidade, a minha suscetibilidade, os meus enganos, eu vou encarar isso com tranquilidade e vou conseguir resolver de forma otimizada. Até mesmo quando a gente fala o discernimento de alguma situação, porque às vezes a gente criva uma determinada atitude, coloca aos pés de Jesus, reza em cima daquela situação, mas depois de um tempo pode ser que a gente tenha uma nova orientação acerca daquilo. Pode ser que nós possamos perceber um novo caminho que a gente precisa fazer a partir daquilo. Aí eu pego e faço as adequações de rota que preciso. Porque eu acolho aquilo que eu preciso adequar e isso vai otimizando o meu processo. Agora, se eu entorno o leite e derramo o balde, o que vai acontecer? Eu perco o fio da meada para poder fazer o ajuste daquela rota. E isso, inclusive, vai me levar a uma distração. E aí, algo que eu poderia estar realizando de útil fica sem ser feito. Por isso, gente, que isso vai significar para nós também essa premissa. Porque nós estamos a braços com enganos, com distorções. Tem coisas que eu fazia um tempo atrás que hoje eu não faço mais. Existem determinadas opções que aconteceram no meu pregresso que eu olho para aquilo e vejo que jamais tomaria aquele caminho novamente. E, inclusive, quando a gente considera o processo de aprendizado que nós estamos inseridos nele, onde de algo que eu achava que era razoável, hoje eu já percebo que posso fazer diferente, posso fazer melhor. E está tudo bem, porque isso faz parte do nosso processo. Esse bom humor e essa capacidade de rir de nós mesmos, de encarar numa boa as nossas vulnerabilidades e as nossas mazelas. Porque isso vai nos auxiliando a nos acolher, a nos amar, a nos perdoar, a nos abraçar.
Porque aí vai sendo possível a gente ajustar o nosso roteiro. A gente vai tendo essa perspectiva de por onde devemos ir, como não cometer os mesmos deslizes, como arquitetarmos a melhor versão de nós mesmos. Porque são essas agremiações e esses acrescentamentos que vão nos sinergizando. Por isso, gente, que quando a gente considera que a fé, para ser viva, precisa da obra, como isso não vai ser trago em Tiago 2,17, é descerrado para nós, confiemos servindo. Daí, se eu asseguro o mérito da semente, valorizo a sua qualidade, mas se eu fujo da plantação, o nosso esforço teria sido em vão. Nesse sentido que um engenho, mesmo que precioso, ele acaba esquecido por inútil traste, se não os experimentamos os mecanismos. Daí, se eu não realizo na esfera das obras boas, mesmo que eu deposite em Jesus minha esperança, reverencie a divina providência, acredite na força do bem, eu estarei numa condição de figueira seca. Mesmo que a minha fé seja resplendente e vigorosa. Por isso que nós somos convocados a esse auxílio recíproco e sermos igualmente bons para tantos quantos respiram o nosso hálito, porque devedores de muitos séculos temos no trabalho, em casa, no ideal, na parentela, no caminho, as nossas testemunhas principais de quitação. E toda migalha de amor que nós ofertamos está registrada na lei, em favor de quem emite. Então, se eu incito a comunidade a um rasgo de econômico heroísmo, ao levantar hospital e albergue, disputa crédito publicitário em torno do próprio nome, mas se eu não hesito exportar no rumo de um asilo um menos feliz avô, que a aprovação expõe a caducidade, não valerá. Promoção de subscrição de auxílio público, em socorro de vítimas de calamidades outrora ocorridas em outros continentes, onde nos transformamos em titulares de benemerência grande, mas se eu nego um olhar simples de carinho ao servidor que nos põe à mesa, eu estarei em contradição. Conselho trago para nós palavras de vida eterna no capítulo 107 e 106. Mesmo que eu traça páginas de valor subido em honra da virtude, comovendo populachos, mas se eu não gravo a gentileza mínima nos corações que nos cercam entre as familiares paredes, não valerá. Descarregando mensagem primorosa na Assembleia, exortando o povo à compaixão, bordando citações e conceitos, a fim de que seja lembrada a brandura. Entretanto, no Instituto Doméstico, se permaneço carrasco de um sorriso na boca, estarei numa sombra. Por isso, gente, que quando a gente considera, por exemplo, na esfera da língua, estamos atentos para refrear nossa língua do mal. Daí, da mesma forma que nós esperamos o concurso do outro, usando as palavras, a língua, para trazer orientações e instruções para nós, nós nos percebemos concursados esse mesmo areal. Então, eu insuflo no alheio ouvido a tranquilidade que ambiciono e falo
de outrem aquilo que desejo que seja falado de mim. E sempre que eu me perceber a ponto de complicar o problema, azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembremos o verbal auxílio de que precisamos por intermédios semelhantes. Então, se a gente percebe amarga dificuldade diante da desesperação da queixa, que escapa da boca, bendigamos o amparo de tantos quantos nos acalmam usando notas de tolerância. E se de coração obrigado a constrangedoras atitudes observamos que a ansiedade se nos alivia perante a confortadora referência dos que nos ofertam compreensão e apoio, ofertamos isso também. E do desavorado espírito ante as provas que nos chegam em monte, na luta diária, consideramos por recurso do céu a generosa indicação daqueles que nos conduzem à paciência, à mansuetude. No instante do erro, quando muitos nos malsinam em vigilância, assinalamos feliz a frágil entendimento daquele que nos desculpa ou justifica. Necessidade daquele ou desse concurso, agradecemos ao companheiro que nos endossa as solicitações com apontamentos de simpatia, de generosidade. Daí, se a gente reflete no bem que esperamos da palavra de outrem, a nossa palavra não se converterá em agente do mal. Que é esse refreamento que nós realizamos em nós próprios. E é curioso, gente, porque é difícil o controle da nossa língua. Normalmente, quando nós estamos em grupos e que a gente esteja fazendo algum tipo de análise de alguma situação, a tendência é ir para o caminho de algum tipo de menoscabo da imagem de alguém, e acaba que isso toma a nossa perspectiva, caso nós não tenhamos uma vontade firme de resistir a isso. Visto que em todo tipo de análise que é feito das nossas atitudes, onde nós somos confrontados para fazermos algum juízo de valor daquilo que tenhamos realizado ou dos resultados que estão acontecendo, a gente, mesmo de forma desprevenida, acabamos que sobrecarregamos alguém com aqueles resultados ou intentamos facilitar para a nossa situação enquanto o de outro pode ficar dificultado. E nesse sentido que essas argamassas colossais da atitude generosa, ela vai nos ensinando a essas benesses da generosidade, da compaixão. Porque quando nós consideramos até mesmo que estamos reunidos, a gente se percebe com um ímpeto para falarmos, para sermos ouvidos, para que deixemos uma melhor parte, que pode, se a gente não tiver cautela, se confundir com disputas de forças, de evidências, e que acaba por nos arrolar para termos inadequados, palavras inapropriadas. Até porque quando a gente considera disputa de força e de palavras, isso nos tira da utilidade daquilo que a gente está dizendo. Porque então o nosso objetivo é demonstrarmos algo que possa nos aferir um valor enquanto na perspectiva mundana. Daí que isso vai significar
um contrassenso que nos toma e que por isso que pede esse cuidado. Porque aí nós começamos a fazer uma série de ensaios verbalísticos e que podem ter como móvel que está por trás daquilo outros interesses que não ser útil para aquela aglomeração que está ali. Por isso, gente, que nós, em mente de que tudo que semearmos também ceifaremos, a bondade vai formar bondade, a abnegação gerará abnegação. E isso significa que a gente, começando essa proposta de ser esse arrimo moral, a gente vai conseguindo colher nessa direção como um espelho que é devolvido para nós. Isso vai significar que nós, diante da dificuldade que for, receberemos de Jesus esses comandos da renúncia, do desapego, da humildade. E isso vai nos permitindo enxergar que não houve quem furtasse a paz do Mestre, no momento que fosse. Mas ele tinha nos exortado a amar o inimigo. Ele nasceu, cresceu, lutou, viveu, serviu e partiu da terra com o inimigo e junto deles. Por isso que, se a gente tem a presunção de viver sem adversário, já significa algum tipo de sombra. Renunciemos a essa presunção. Porque o inimigo, ele funciona como examinador e fiscal dos nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós próprios. Então a gente se harmoniza com tantos quantos nos calunia ou persegue. E anotamos as suas qualidades nobres. E sinceramente desejamos que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam. Aprendendo a aproveitar suas advertências e críticas naquilo que mostre de construtivo e útil. Ativamente prosseguindo no trabalho no caminho que a vida nos situou. Porque se eu exijo o entendimento do outro ou sua estima, e em demasia me preocupo com um depreciativo apontamento que se faça em torno de mim, isso é perder um valioso tempo. Quando me constitui dever sadio, garantir a mim própria tranquilidade e consciência. Então, nos reconciliarmos com o adversário, nos preceitos de Jesus, é reconhecer acima de tudo, o direito de outrem à opinião. Nesse sentido, perante o adversário, preservemos a serenidade própria. E Jesus vai nos dar a orientação: reconcilia-te com teu adversário sem demora. Mateus 5:25. Consto vai ser trago para nós no capítulo 111 desse mesmo livro. Por isso, gente, que se a nossa justiça não excede a dos fariseus e escribas, não entraremos no reino dos céus de nenhuma maneira. Isso significa que aquele que tomba na estrada vai bastar o ferimento da queda. Aquele que opte pelo mal chegará ao fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Então, mesmo que nos alcance uma situação de agressão, prossigamos à frente, nos compadecendo do agressor e dando ao orbe o melhor que possuamos.
No padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor. Reconhece, ao invés disso, a necessidade que recomenda compaixão, sem furtar-lhes possibilidade de reajuste. Então, Jesus ele vai nos ensinar o amor sem lentes, mas os discípulos do Evangelho precisam caminhar com justiça nas esferas das lutas próprias. Então, enredado nas trevas pela imprudência de Judas, Jesus não endossou nem desforço nem condenação. No Mestre, a justiça se tornou virtude de conferir a cada qual que lhe compete segundo a consciência melhor. Fariseu e escriba assumia atitude na pauta da antiga lei. Atacado devolvia o insulto, dente por dente, olho por olho. Perseguidos cruéis revidavam. Nesse sentido que Consono traz para nós no capítulo 112, nós vamos desejar ir além. E enchendo o nosso coração da verdadeira gratidão, nós por tudo daremos graças a Deus em nome de Jesus. Consta em Efésios 5:20. Isso significa que nós recebemos a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do nosso amanhã. E mesmo que dolorosas lágrimas nos lavem toda a alma, rendemos graças a Deus. Louvamos o azul céu que nos imprime euforia de pensamento, mas também agradecemos a nuvem que nos garantirá a chuva, mensageira do naco de pão. E não nos confiamos às aparências. E quando a gente percebe, inclusive, a deserção de um amigo em cujo afeto depositáramos uma esperança maior, ao estudarmos a situação com isenção plena de ânimo, concluímos que o tempo nos libertou de um próprio laço, que se transfiguraria, talvez, em um grilhão pesado. Perdemos alguns materiais e recursos que nos acrescentariam um desnecessário reconforto no cargo da própria existência, mas no desapaixonado exame da situação, verificamos alijamento do dourado peso de enfeites suntuosos que nos fariam a vítima de assaltos criminosos. Mesmo surripiados na vantagem financeira que nos colocava em destaque num trabalho que nos assegurava a subsistência do ganha-pão, severamente meditando, observaremos a humilhação suposta. Fora ela mesma que nos livrou de perigosos compromissos e arrasadores. Mesmo atravessando um longo período de enfermidade, no qual nos refazemos, e se ouvirmos a consciência própria, perceberemos que a moléstia física foi valioso socorro para que não arrojássemos a lutas tremendas de espírito. E se fizermos uma reflexão leve, reconheceremos a renovadora função do sofrimento. Por isso, gente, que consta no capítulo 113, isso vai significar que nós estamos convocados não para sermos escravos ou censores uns dos outros, mas irmãos. E nesse sentido que essa proposta ela vai nos alcançar e no sentido de que nós seremos colocados em experiências de provas e expiações que, se nós conseguirmos entrar por essa porta estreita, como Jesus vai trazer em Mateus, porque a porta da perdição é larga e o caminho que conduz a ela é espaçoso e que muitos por ela entram. Como a porta da vida é pequena e como o caminho que ela conduz é estreito. Poucos são os que a encontram. Isso tem a ver com as paixões mais numerosas, frequentado pela maioria,
caminho da salvação é estreito, porque eu preciso fazer esforços grandes sobre mim mesma para vencer minhas más tendências e pendores. E poucos se resignam a isso. Por isso, muitos chamados e poucos escolhidos. Nesse sentido que, na longanimidade, no acolhimento da nossa experiência, nós conseguiremos viver o fanal da caridade e produzirmos os frutos que precisamos. Isso vai significar, gente, menos dúvidas estéreis e mais perguntas úteis, uma maior assertividade, um aproveitamento otimizado das nossas perspectivas, das nossas possibilidades, do nosso tempo. E também uma serenidade que nos previne de se instalar e infiltrar a queda em nós. Porque mediante dos riscos que a gente corre, das nossas próprios pendores ruins, a gente vai conseguindo ter essa regimentação para nos fortalecermos uma vez mais e seguirmos após Jesus leais. Por isso que isso traz para nós essa perspectiva de, enquanto é dia, irmos para a luz. Como uma cidade situada sobre o monte, ela não pode ser escondida. Da mesma forma, nós, ao invés de remendarmos as nossas situações, a gente vai querer um pano novo, remendador, para a veste nova. E um odre novo para o vinho novo. Que vai trazer para nós de desejarmos essa transubstanciação moral para melhor, onde, ao invés de nós ficarmos em detalhes remendosos de um pano velho para uma roupa nova, de um líquido impuro para um odre novo, para uma botija recém-feita, nós desejaremos alinhar. Isso significará esse líquido límpido para esse vasilhame adequado, novo, que vai então nos permitir aprimorarmos o nosso processo e seguirmos após Jesus, visto que esse é o nosso fanal, que vai nos conferindo essa força, essa paz, essa intuição e capacidade de movimentarmos o que tenhamos de emprestado conosco, começar de nós mesmos enquanto encarnados na Terra, o nosso corpo, e tudo que esteja conosco momentaneamente, a gente vai otimizando para o único objetivo da nossa vinda na Terra, que é fazer o bem. Quanto a única coisa de bom que vamos levar quando saímos daqui, porque a única coisa que vai conosco é o bem que a gente tiver feito. O mal, como mancha consciencial que precisaremos arrepender, espiar e reparar, e o bem como aquele farol que iluminará nosso demando para respondermos perante os tribunais do além.